Nós vamos agora a Londres, onde está o correspondente do grupo Bandeirantes na Europa, Felipe Killing, ao vivo conosco no Bastidores do Poder. Boa noite para você, Killing. Como é que está a repercussão esse dia em que o Reino Unido acordou mais triste com a partida aí do Príncipe Philip, hein? Olá, Cris. Grande abraço a você e a todos no Brasil. Um dia de muitas repercussões. Inclusive, eu estava agora há pouco no Palácio de Buckingham. Muita gente foi até lá depositar flores, mensagens, mas o governo pediu para que a população não faça isso para evitar aglomerações. Há muitas restrições ainda por conta da pandemia, mas mesmo assim diversas pessoas foram até o Palácio de Buckingham. Só que o príncipe Philip morreu no castelo de Windsor, que fica a mais ou menos uns 40 quilômetros do centro da capital. Algumas pessoas também foram até o castelo de Windsor, prestar homenagens. E agora existe uma conversa entre o Palácio de Buckingham, o governo e também autoridades sanitárias para saber como será o enterro, o velório. Mas já dá para adiantar que será para a família, porque as regras da pandemia não permitem mais de 30 pessoas num velório. Ele vai acontecer na Capela de São Jorge, que fica no próprio Castelo de Windsor, que foi o local onde o Harry e a Meghan casaram, por exemplo. Há uma expectativa de 8 dias de luto por parte da rainha, e aí a expectativa é que ao término desse luto aconteça o funeral, então, ao que tudo indica, no próximo sábado, não amanhã, no outro. Mas esses detalhes ainda estão sendo feitos. As bandeiras do Reino Unido e de prédios oficiais estão a meio mastro por aqui. Príncipe Philip era o integrante mais longevo da família real, morreu aos 99 anos, completaria 100 no dia 10 de junho. Ele não teve a causa da morte revelada, mas recentemente esteve em hospitais, 2 de Londres, para tratar de uma infecção e também fazer um procedimento no coração. Teve alta no dia 16 de março e algumas fotos dele saindo do hospital mostravam já uma imagem frágil. Era um sinal de que a saúde não ia bem. Ao longo da vida, ele ficou marcado por ser um coadjuvante muito importante para a Rainha Elizabeth, conselheiro dela. Ele também teve algumas frases polêmicas, deixou muitas vezes a diplomacia britânica de saia justa, mas certamente fica o legado de um homem que foi um alicerce e uma estabilidade para a família real britânica. Killing, Lana Kanipa falando aqui, você disse que a causa da morte não foi divulgada, nenhuma possibilidade de ter alguma relação com a pandemia, né? Você disse que ele estava fazendo um tratamento de saúde, então zero chance. É muito pouco provável, viu, Lana? Ele tomou as 2 doses da vacina. Eu acho que se tivesse alguma coisa em relação ao coronavírus, teriam informado que ele foi infectado ou algo do tipo, mas não há informação sobre isso. Como ele já vinha com a saúde debilitada, esteve no hospital, acredita-se que possa ser algo relacionado com o coração, porque ele passou por um procedimento em um hospital no centro de Londres, mas a família real não divulgou. Talvez faça isso nos próximos dias. Ô, Killing, como que era? Qual era? Vai lá, Cláudio. Não, assim, é que o príncipe Philip é conhecido também pelas... Ele tinha um senso de humor muito cáustico, né? Muita gente achava que ele fazia isso, debochava das pessoas na conversa ali, na interlocução, pessoalmente, não era por trás, não, era na frente da pessoa mesmo. Ele meio que ironizava, não é que ele debochava das pessoas. Muita gente achava que era por arrogância, por prepotência e tal, mas muitos também achavam que era uma forma que ele encontrava de puxar a conversa, de criar um clima de descontração, aí a pessoa ria, não sei o quê. Mas ele também era dado a piadinhas racistas, né? E observações um tanto quanto constrangedoras, como o Killing falou, colocando saia justa nos integrantes do governo, né? Certa vez o Barack Obama, por exemplo, na visita oficial que fez a Buckingham, ao palácio lá da rainha, na conversa lá com a rainha e com o príncipe, ele acabou dizendo que tinha se encontrado com o David Cameron, que não era ainda, já tinha deixado de ser primeiro-ministro, o Gordon, meu Deus, o então primeiro-ministro, exatamente. Também o David Cameron e mais uma figura. E aí mais outra pessoa lá, mais outro político conhecido que me escapa agora. E aí o príncipe Philip chega para o Barack Obama e você consegue discernir quem é quem entre os três? Quer dizer, ele tem um desprezo total assim pelos mortais comuns, né? E tem uma história muito interessante que aconteceu aqui em Brasília,
Em 68, ele acompanhava a Rainha Elizabeth numa visita oficial aqui a Brasília e lhe foi oferecido um jantar no Palácio da Alvorada. Essa história me foi contada pelo saudoso jornalista Carlos Chagas, que era assessor de imprensa na época do Palácio do Planalto e estava no jantar. E estava todo mundo lá, era jantar de gala e tal, e com decorações, né? E os militares, inclusive o próprio príncipe, estavam com fardas de gala com suas condecorações. E ele então resolve debochar de um general. E chegou para o general e olhou assim, apontou para as medalhas do general, né? E disse assim: certamente o senhor conquistou essas medalhas no campo de batalha? Era uma ironia dele, não tinha campo de batalha, coisa nenhuma. Ele sabia que a participação do Brasil em guerras era uma participação historicamente muito, muito pobre, entre aspas, e graças a Deus, né? Aí o general respondeu na lata, chegou para ele, apontou para as medalhas deles: olha, nenhuma delas foi conquistada em campo de batalha, mas também não foi conquistada na cama da minha mulher. E aquilo causou um constrangimento horroroso e tal, mas assim, ele também deu a dele, né? Ficou elas por elas. Tem muitas gafes como essa, não é, Killing? Tem, inclusive, quando o presidente da Nigéria veio à Inglaterra com aquela roupa típica, chegou no Palácio de Buckingham e o príncipe Philip perguntou: você está pronto para ir dormir? Está de pijama? Ele soltou algumas vezes uns comentários que também não pegaram nada bem, né? Até comentários sexistas. Foi até um instituto de mulheres e falou: as mulheres britânicas não sabem cozinhar. Foi também a Bangladesh e perguntou se um menino de 14 anos usava drogas. Aí tinha um menino que sonhava ser astronauta. E aí ele falou: olha, você precisa perder um pouco de peso, né? Você está gordinho para ser astronauta. Enfim, algumas declarações que não pegaram bem. Mas é isso, né? Na visão de muitos, era a maneira dele, era um cara franco. O próprio biógrafo dele disse que era um cara que muitas vezes se passava por durão, de ter uma língua afiada, mas se você estivesse passando num corredor e escutasse risadas vindas de uma sala, teria certeza de que o Philip estava lá. Era um cara que também sabia fazer as pessoas darem risadas, mas tinha algumas declarações polêmicas mesmo. Qual que era a popularidade dele hoje em dia, Killing, entre os britânicos? Era um pouco mais baixa, porque ele abandonou as funções reais em 2017, então ele já também estava com a saúde debilitada ao longo dos anos, estava um pouco mais afastado dos holofotes, aparecia uma vez ou outra em fotos reais, mas é o marido da rainha, né? Um cara que sempre apareceu como um conselheiro dela, e me chamou a atenção, agora no Palácio de Buckingham, que eu vi muitos jovens, crianças, eu não sabia que havia essa ligação dos jovens aqui com o príncipe Philip. E aí eu conversei com uma jovem, ela me disse que a família dela, né, contou sobre a monarquia e que tinha um carinho por ele. E aí a mãe disse: olha, ele para mim era como se fosse um familiar, porque eu vi ele se tornando pai, avô, depois bisavô, e os britânicos se sentem meio que parte da família britânica. Então, quando algum integrante acaba morrendo, para muitos é como se um familiar também estivesse morrendo. É um pouco difícil para nós brasileiros entendermos isso, mas existe essa relação de que os britânicos se sentem parte da família real e a família real faz parte da família deles.